O que eu fiz, né, no arquivo, então? Quando a gente pegou aquele arquivo, ele era um parágrafo só, tudo foi colocado num parágrafo só, com todo o conteúdo do texto. Okay? Ela foi pegando, copiando e colando, todo o conteúdo do texto num parágrafo só. A primeira coisa que a gente fez foi formatar o documento, dar uma formatação geral ao documento como um todo. Então, a gente veio aqui, ó, layout da página, viemos aqui em configurações, tem aqui a opção configurações de página, né? Mas também pode vir aqui por margem, para configurar a margem primeiro. Vamos aqui na configuração de página que vê tudo de uma vez. Aqui, o que nós definimos? Margem superior 3, margem inferior 2, margem esquerda 3, margem direita 2. Esse é o padrão para documentos acadêmicos que é posto pela ABNT. A maioria das universidades, das instituições de ensino, mantém essa configuração, essa configuração de margens para o documento. Então, o documento é esse. O papel que se usa, que é indicado, é o A4. Layout aqui, né? Início da sessão, a questão de cabeçalho e rodapé, os espaços para isso, né, alinhamento tal superior, tudo isso aqui é o padrão. A visualização dele é em pé, né, retrato, e as margens, isso aqui. Então, essa é a configuração do documento como um todo. Segunda coisa que a gente fez foi formatar o texto. Então, a gente selecionou todo o texto. Como seleciona todo o texto? Ctrl T, Ctrl junto, né? Aperta a tecla Ctrl T. Depois, então, nós fizemos a configuração da fonte. Ó, nós viemos aqui, ó, configuração da fonte. Sempre nessa setinha do lado, inferior à direita, você tem acesso à caixinha com todas as possibilidades de configuração. Quando você tem aqui, aqui você tem as ferramentas de formatação para aquele menu. Menu página inicial, aí tem todas as ferramentas de formatação. Para cada categoria, você vai ter um cantinho à direita aqui nessa categoria, que é fonte. Você vai ter um cantinho à direita inferior aqui, que você abre a caixinha com todas as opções de configuração de uma vez. Aqui eu defini que a fonte seria Arial, o tamanho é 12, para todo documento acadêmico, é essa formatação de fonte. Você só tem exceções nas citações longas, é 11, nas notas de rodapé, que aí é 10. Você define para todo o texto logo de cara o padrão, que é 12, né? Aplica isso. Ok, então foi aplicado isso. Mantendo o texto selecionado, você vai para as configurações de parágrafo. No menu parágrafo, ou na categoria parágrafo, nesse menu aí, página inicial, você vem aqui na categoria parágrafo, clica aqui para ter acesso à caixa de edição de parágrafo como um todo, e aqui você vai formatar o texto em relação ao parágrafo. Como é que você formata? O alinhamento de todo o texto é justificado, para todo o corpo de texto. O recuo é 0 mesmo, para a direita e esquerda, e você coloca um recuo especial na primeira linha. Primeira linha, um recuo especial, pode manter esse padrão do Word, que é 1,25. Bom, espaçamento. O espaçamento entre parágrafos é 0 antes e depois, e espaçamento entre linhas no parágrafo é 1,5. Esse é o padrão. Então, foi isso que a gente fez na aula passada. Depois da gente configurar do arquivo, nós partimos então para organizar o arquivo. Então, a gente definiu os parágrafos, ver lá, olhar o texto original, ver onde terminava um parágrafo para dar o Enter, para ir separando, dividindo os parágrafos. Em seguida, nós começamos a identificar as notas de rodapé, que no documento dela está no final do arquivo. Você vai lá no final do texto dela e tem um monte de notazinha de rodapé. Nós começamos a trazer essas notas de rodapé para o local correto. A primeira nota de rodapé aqui foi essa aqui, referente à professora Eliane Schellman, né? Na verdade, o texto é dela, então, mas tinha uma apresentação dela e essa apresentação estava como nota de rodapé. O que a gente fez? A gente está introduzindo aqui o texto, né?
este texto de Eliane Schelman, eu não dei continuidade à ideia, eu vou dar ainda, a gente vai organizar, e coloquei aqui essa nota de rodapé explicativa falando sobre ela. Então, Eliane Schelman é mestre em psicologia, do desenvolvimento, tal. Então, está aqui a descrição. No texto dela, por exemplo, ó, Eliane Schelman, isso aqui é uma nota de rodapé, ok? Essa nota de rodapé, ela está relacionada a essa postagem aqui no cantinho, ó. Isso aqui é uma nota de rodapé, tá vendo? Um aqui, está relacionada a essa postagem aqui, que apresenta a fala dela. Ok? E o resto das notas de rodapé, por exemplo, tá vendo aqui analógico 2? Isso aqui é uma notinha de rodapé. Então, essa nota de rodapé está aqui embaixo, ó. Está lá no final do texto, ó. Está aqui. Você vê aqui, analógico. Para colocar uma nota de rodapé, gente, eu mostrei direitinho como é que faz, né? Por exemplo, escola analógica. Quero botar uma nota de rodapé aí. Eu vou aqui, ó, referência, nota de rodapé. Eu posso clicar aqui direto, mas eu costumo normalmente vir aqui, porque aí eu vejo como é que está formatado aqui a nota de rodapé, se é isso mesmo que eu quero. Então, é isso mesmo que eu quero que ele apareça como número. Venho aqui no final da página, vou inserir. Automaticamente ela aparece aqui, ele aparece na sequência. Se eu coloquei depois do 2, então ela vai aparecer no 3, mesmo que já tenha uma quarta nota de rodapé. Vai aparecer no meio ali, tá? Então, ela sempre vai acontecer isso. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso. Ok? Então, eu coloquei todas as notas do rodapé no seu devido lugar, com exceção de uma outra que eu vi que não fazia diferença. Não, o caminho é porque nesse Word 2013, nós estamos usando, pessoal, você não bota número nenhum, você só manda inserir. Aí, ele automaticamente coloca. O número quem coloca é ele em função da nota de rodapé anterior. Não importa, você simplesmente manda inserir. Aí você define lá como é que você quer que apareça. Referência, quando você vem aqui, ó, nota de rodapé, aí, ó, você define aqui se você quer no formato de número, letra. Aqui você define se quer nota de rodapé no fim do documento ou no fim da página. Você tem que colocar do ladinho da palavra que você quer referenciar. Do lado aqui, ó, no caso aqui, o cursor está do ladinho de analógica aqui. Eu quero colocar ali, aí eu vou lá e coloco. Eu mostrei na aula passada vários documentos. Eu costumo usar o manual lá do IFESP, tá? Ele se encontra aqui. Utilitários, você tem aqui o manual de TCC para artigos e o manual de TCC para memorial. Eu deixei outros dois lá, mas vamos pegar esse para a gente começar a trabalhar a partir desse aqui. Então, vou abrir aqui o manual. Bom, isso aqui é a orientação geral, ele vai dizer, fazer uma apresentação, elaboração desse manual, de organização de trabalho de conclusão de curso, sugere a partir das necessidades de padronizar. Aí ele vai fazer alguma citação aqui, né? O que é um trabalho acadêmico, conforme as normas. A norma que foi usada é a de 2011, que é a última norma. Em 2012, foi publicada algumas correções, algumas mudanças, mas a norma mesmo é de 2011. Quando você vai lá quando você entra lá na ABNT, o que ela oferece? Ela oferece para você comprar. Então, você vem aqui, se você quiser, você compra a norma. O que acontece? As universidades, elas normalmente padronizam um documento, elas criam um documento para facilitar o entendimento de todo mundo em relação à construção disso. A primeira coisa que ele faz é levantar os elementos da estrutura do texto, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais, capa, lombada, folha de rosto, ficha catalográfica, errata, folha de aprovação, dedicatória. Algumas dessas coisas, é isso que as universidades têm liberdade para definir. Então, por exemplo, a universidade, a instituição, ela define que tal coisa é obrigatória para aquele tipo de documento. Então, vai fazer uma tese, vai fazer uma dissertação. Então, tais itens são obrigatórios. Eventualmente, ele pode colocar um ou outro item como opcional. No caso aqui, tem vários itens opcionais.
Esses itens que estão opcionais, é interessante que a pessoa coloque, né? Por exemplo, dedicatória, agradecimento, são opcionais quase obrigatórios. É difícil você ter um trabalho de final de curso que você não coloque epígrafe, né? Lista de ilustrações, colocou uma imagem, colocou um gráfico, colocou uma figura, né, qualquer. Então, você vai lá, cria listas das ilustrações que você lançou. São opcionais, mas são importantes, se você tem esses itens no seu documento. Elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Elementos pós-textuais, referência, glossário, apêndice. Desses, a referência bibliográfica é o único obrigatório. E aqui ele começa a mostrar, por exemplo, capa, como é que vai ser a capa, né? Espaçamento, um e-mail, Arial 12, ele vai mostrar tudo. Então, aqui, por exemplo, ele mostra uma imagem desse elemento. Nesse caso, nós vamos começar a elaborar o nosso documento a partir daí. Vamos construir o nosso documento com essas informações. Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Estado, então vamos fazer a nossa capa baseado nisso aí. Então, vamos lá, eu vou começar aqui a fazer. Pode até copiar, quem quiser, né? Pode até, se não quiser escrever, copiar e colar. Eu vou iniciar isso, vou colar isso aqui para ver como é que fica. Ó, uma coisa importante para a gente editar o texto, é sempre legal, nesse menu página inicial, você está com esse símbolo aqui de música, né, ativado. Ó, se eu desativar e aqui eu ativo. Para que esse símbolo serve? Esse símbolo serve para mostrar todo e qualquer conteúdo da página, inclusive alguma coisa que esteja oculto, ele vai mostrar, que seja alguma coisa oculta, ele vai mostrar que tem. Então, isso aqui é importante estar habilitado, ok? Secretaria de Estado. Bom, pessoal, qual é a orientação lá? É espaçamento 1,5 centralizado. Toda a página vai ficar centralizada com espaçamento 1,5. Vamos selecionar isso. Vamos colocar aqui, parágrafo. Corpo de texto, centralizado, nenhum. Um documento acadêmico, ele é dividido em seções. Você pode até pensar nos elementos pré-textuais como uma seção, elementos textuais como outra seção, e elementos pós-textuais como outra seção. O que a seção permite que você faça? Isso é importante na elaboração do documento. A seção, quando você divide o documento em seções, você pode definir para uma seção, vai iniciar uma sequência completamente diferente da seção anterior. Então, por exemplo, a gente sabe que num trabalho acadêmico, você só deve passar a numerar as páginas a partir da introdução. Até a introdução, até o índice, você não numera a página. Você começa a numerar na introdução, que é o elemento textual. Você numera o elemento textual. E o elemento pós-textual também. Então, o que tu faz? Você cria uma outra seção para os elementos textuais. Eu aqui vou fazer isso, ó. Eu estou com o meu cursor piscando aqui, e vou aqui, ó, aqui em layout de página, pessoal, você vem aqui em quebras, ó, e você vai aqui, ó, inserir próxima seção, próxima página. Inserir seção, próxima página. Você deixa o cursor piscando onde você quer fazer essa quebra, inserir essa quebra de seção, e vai aqui, quebras, inserir, ó, quebra de seção, próxima página. Aí você inseriu uma quebra de seção. O que você tem aqui, gente? Ó, você tem aqui uma seção e aqui você tem outra. Se você clicar aqui no rodapé, você vai ver aqui seção 2 e você vai ver aqui seção 1. Ou seja, daqui para cima é seção 1, daqui para baixo é seção 2. O que é importante você fazer para você desvincular uma seção de outra?
para que você possa numerar uma página da seção 2 sem fazer numeração da página da seção 1. Porque no documento acadêmico, você tem que começar a numerar da introdução, mas as anteriores não podem estar numeradas. Pronto, aí você vai fazer o seguinte, ó, vincular anterior, tá vendo aqui, ó, nós estamos na seção 2. Vincular anterior, não, eu vou desvincular. Pronto, agora é o seguinte, se eu quiser inserir o número de páginas, eu posso inserir normalmente, ó, número de página, início da página, ok, esses aí são os formatos, normalmente é isso aqui, vou inserir aqui, ok? Agora, eu quero formatar esse número de página, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar em quê? Em 9, botar 9, porque normalmente, tudo que vem antes, são 8 páginas antes, até o índice. E você vai começar a iniciar essa página no 9, em 9. Número de página, início de página aqui. Ok? Eu formatei, ou seja, está aqui 9, não está? Se você vier aqui, ó, vou sair da seção, tá? Vou sair daqui do cabeçalho. Sair do cabeçalho, aqui é 9. Se você olhar lá em cima, não tem nada, ó, não tem nada numerado aqui. Se você tivesse deixado vinculado, na hora que você inseriu lá embaixo, ia aparecer também em cima. No caso, ia aparecer o 8, ou ia aparecer 9 em cima, porque você mandou iniciar com 9 e ele seria 10. Então, aqui isso é importante. Não, esse cabeça é centralizado, ó, esse é centralizado, ok? O único detalhe aqui é que esse cabeçalho é negrito centralizado. Vou dar uns espaços, fonte é Arial 12, a fonte toda é Arial 12. Fonte Arial 12, sempre, sempre. Arial 12, se não tiver 12, está errado. Sempre Arial 12. Ok? Pronto, dei uns espaços, vou lá, nome do autor, vou botar meu nome aqui. Não, na sequência aí, tá? Nome do autor. Título da obra. Então, veja, eu já fiz aqui a minha capa. A capa do meu trabalho eu já fiz. Vou distribuir esses espaços mais ou menos proporcionalmente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, ó, essas marcações ajudam, inclusive, a você fazer essa distribuição, fazer essa contagem, tá? Então, essas marcações, elas são importantes quando você está editando o trabalho. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu terminei minha capa. Eu vou fazer agora a folha de rosto. Quando você vai mudar, não é? Vai inserir um novo conteúdo que é totalmente diferente do anterior, o ideal é você criar uma quebra de página, tá? Quando você termina uma página, concluiu, aí você insere uma quebra de página. A quebra de página ajuda você a manter a organização do teu trabalho. Por exemplo, isso, substituiu o Enter, Enter, Enter. Por quê? Porque, na verdade, quando você coloca, por exemplo, você está editando o texto, você está fazendo o teu trabalho. Aí você começou a escrever, 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 terminou o primeiro capítulo. Vai começar o segundo capítulo. Vamos supor que você terminou o primeiro capítulo lá na metade da página. Aí você sai dando Enter, 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 até a outra página, para poder colocar o capítulo 2. O que acontece com isso? Quando você voltar a editar o capítulo 1, vamos supor que você quis acrescentar mais alguma coisa no capítulo 1. Quando você acrescentou lá no capítulo 1, todo o material de baixo vai ser afetado. Então, o capítulo 2 vai ser afetado, aí ele vai descer, aí o capítulo 2 vai começar na metade da página. Isso não acontece se você criar uma quebra de página. Quando você cria uma quebra de página, por exemplo, terminou o capítulo 1, naquela linha que você encerrou o capítulo, você vai criar uma quebra de página. Aí, você vai iniciar o capítulo 2 lá na página seguinte. Quando você editar o capítulo 1, ele vai editando o capítulo 1 normal naquela página todinha, sem afetar o capítulo 2. Então, por exemplo, capa é uma página, folha de rosto é outra, não podem estar juntos. Tá? Então, o que você faz? Você faz uma quebra de página. Você vem aqui, ó,
você vem aqui em quebras, ó, quebras, mesma coisa da quebra de seção, só que agora é quebra de página. Você vem aqui, quebra de página. Você aqui, depois de 2015, você inseriu uma quebra de página. Tudo que você escrever agora vai estar em outra página. Mesmo que você puxe, vamos supor que eu saia puxando depois, subindo isso aqui. Eu não quero assim, eu quero recuar. Aí eu vou recuando. Não vai puxar a página seguinte. A página seguinte vai continuar na página onde está. Então, é importantíssimo fazer essa quebra para manter a organização do trabalho na hora que você está editando. Qual é o conteúdo que eu vou começar agora? A folha de rosto. Então, eu vou lá para a folha de rosto. Agora, a folha de rosto. Ó. Esse aqui é o modelo da folha de rosto. Como é que fica a folha de rosto? Nome do autor, título e subtítulo e essa construção aqui, esse texto aqui, tá? Então, vamos lá. O nome do autor, normal, né? Tudo maiúsculo, tá? Negrito. Arial 12, tá? Denilton, o título da obra, né? Como é que eu botei lá em cima, hein? Análise crítica. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Agora isso aqui. Isso aqui eu vou dar uma copiada aqui, tá? Bem, gente, ó. Deixa eu puxar isso aqui para formatar direitinho, para vocês verem como é que fica. Tá vendo esse parágrafo aqui, que é correspondente ao que eu copiei de lá? Então, vamos formatá-lo. Como é que eu formato isso, pessoal? Vou aqui em página inicial. Primeira coisa que eu vou fazer é definir a fonte. A fonte para isso é 11, o tamanho da fonte, para essa citação, tá? É 11, Arial 11. Ok. Agora eu vou para o parágrafo. O parágrafo é justificado, espaçamento, ó, o recuo para esse parágrafo, 8 centímetros, à esquerda, tá? Eu vou ter um recuo de 8 centímetros à esquerda. Não vou ter nenhum recuo especial e o espaçamento é simples, ok? Ok, ó, ficou lá. Perfeito. Aqui o orientador vai começar também com esse espaço. Vou para baixo. Natal RN, 2015. Bom, agora eu vou espalhar isso melhor, né? 3, vou dar 4, 5, 6 aqui. Vou dar 6. 3, 4, 5, 6. Ok? Então, eu terminei mais um conteúdo aqui, mais uma página. A primeira página. Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui exibição, dá um zoom aqui menor. Ó, meu trabalho, ó, já está começando a ganhar uma visualização, né? Primeira página, tá? Segunda página. Agora aqui, gente, ó, eu insiro uma nova quebra de página. Vou aqui em layout, quebras, quebra de página, porque eu vou iniciar uma nova página aqui, que é o quê? Vamos ver qual é a nova página. Ah, é o termo de aprovação. Vamos dar uma paradinha, eu vou fechar aqui essa videoaula.